Saudamos todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Por meio deste canal, apresentamos sempre o programa da Igreja Cristã Maranata. Um programa com o objetivo de apresentar estudos bíblicos de interesse para todos aqueles que desejam conhecer melhor as coisas de Deus. Caso seja de seu interesse conhecer melhor as coisas de Deus e da Bíblia, recomendamos que acompanhe conosco este estudo até o final. Nós desejamos muito que este estudo bíblico desperte o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. E olha, estamos certos de que ele contribuirá muito para tornar mais profunda a sua comunhão com Deus. Hoje estamos abordando mais um tema que certamente aproximará de Deus todos os que desejam estar em constante comunhão com Ele. O conteúdo que apresentaremos aqui não é apenas um estudo ou um documentário bíblico, mas, acima de tudo, é um ensino de uma direção espiritual de Deus para a sua vida. O nosso tema geral é Lições da Caminhada com Deus. E hoje falaremos sobre mais uma lição da caminhada com Deus, que é a inconstância na caminhada com Deus. Então vamos começar pela leitura bíblica do livro de Juízes, Juízes capítulo 21, verso 25, que diz exatamente assim: Aqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Falaremos hoje sobre o período dos juízes, um período que relata um tempo em que o povo de Deus viveu ali uma vida de inconstância espiritual. A inconstância consiste em uma vida em que se alternam períodos de obediência e desobediência, fidelidade e dedicação alternando-se com infidelidade e relaxamento na vida espiritual e na relação com Deus. No livro de Atos, capítulo 13, verso 20, há um relato de que Israel viveu durante 450 anos sob a regência de 12 juízes, período em que o povo passou por uma terrível instabilidade espiritual. E nós podemos verificar quais foram as principais causas dessa inconstância espiritual do povo de Deus em sua relação com o Senhor. Lembrando que a inconstância se manifesta na vida daquele que ele não persevera no caminho estreito e santo, aquele caminho que conduz à eternidade feliz. Já a constância se manifesta naquele que é fiel e persevera no caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A causa primária da inconstância de Israel foi que Israel deixou de ouvir a palavra do Senhor. Em 7 ocasiões, no livro de Deuteronômio, Moisés conclama o povo a ouvir o Senhor. Expressões como, agora, pois, ouve, ó Israel. Outra expressão, ouve, ó Israel. Depois, outra expressão, ouve, pois, ó Israel. Mais uma, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois, mais uma expressão Moisés usou dizendo, ouve, ó Israel, porque hoje passarás o rio Jordão. Ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja. E por fim, atende e ouve, ó Israel, 7 vezes. O grande desejo de Deus é que estejamos sempre dispostos, não só a ouvir a sua voz, mas também a atender ao seu chamado e com disposição para obedecer o chamado de Deus. O Senhor quer que respondamos ao seu chamado, como Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, ouvir significa atender ao chamado e obedecer ao chamado. Você já teve a experiência de ouvir Deus falando ao seu coração? Sentiu naquele momento o desejo de atender à voz de Deus? Qual foi o resultado de ter atendido à voz de Deus? Já pôde perceber que Deus fala na forma como te abençoa e você até diz, graças a Deus?
Medite nisto. Qual a importância de ouvirmos a palavra do Senhor continuamente em todas as situações? A grande importância é que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando alguém ouve a voz de Deus, sua fé é fortalecida. E como diz a Bíblia, o homem é salvo pela graça de Deus por meio da fé. Fé na palavra de Deus, fé em Jesus, que é a palavra de Deus, e foi o Verbo que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Essa é a razão pela qual os verdadeiros servos de Deus sempre valorizaram e estudaram a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática. A segunda causa da inconstância foi que logo após a entrada do povo na terra prometida e a morte de Josué, Israel deixou de obedecer a uma recomendação específica do Senhor. A recomendação de Deus era para que o povo testemunhasse do Senhor aos cananeus e não se contaminasse com seus deuses e com os seus costumes pecaminosos e abomináveis ao Senhor. O que representam esses deuses cananeus para aquele que caminha com Deus? Eles representam os falsos deuses, aqueles que desviam o homem da verdade por meio de ofertas de ilusões passageiras que não alimentam a alma. Somos recomendados pela palavra de Deus a nos afastarmos do convívio com aqueles que vivem uma vida distante de Deus e fazem somente o que desagrada ao Senhor. Nesse mesmo sentido, recomenda ainda na carta aos Hebreus, a Bíblia fala no capítulo 12, versículo 1, dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, agora deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Uma terceira causa da inconstância que lemos na palavra de Deus é que o povo de Israel não transmitiu aos seus filhos uma herança espiritual. Israel não falou aos seus filhos sobre o Senhor e sobre a grande obra de libertação e salvação que o Senhor havia operado desde quando saíram do Egito. Esqueceu-se de uma exortação, aquela exortação clara a esse respeito, que foi dada a esse povo por Moisés. E as palavras de Moisés foram estas: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Moisés escreveu aquilo que está registrado em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E para que não houvesse dúvidas sobre o propósito final do Senhor com a transmissão de uma herança espiritual às futuras gerações, Moisés deixou claro as seguintes palavras: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Deuteronômio capítulo 6, versos 24 e 25. Então, temer a Deus. Para quê? Para o nosso bem perpétuo. Para que mais? Para a presença e preservação da vida. Deus em nós, preservando a nossa vida. Temer a Deus e guardar a sua palavra é uma lição que não pode deixar de ser transmitida às gerações vindouras. O bem perpétuo resulta em bênçãos nesta vida e garante uma vida feliz na eternidade. Bênçãos nos lares, nas famílias, no trabalho, no relacionamento com os amigos, colegas, parentes, vizinhos. Todavia, o livro de Juízes, no capítulo 2, verso 10, fala de uma geração
que nasceu naquele tempo e essa geração não conhecia o Senhor. A transmissão do conhecimento de Deus foi interrompida naquela geração. E o texto bíblico diz exatamente assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. É uma obrigação natural ou propriamente natural dos pais transmitir aos filhos uma educação que garanta a eles uma vida feliz no futuro. Eles foram gerados com amor e por causa desse amor os pais desejam o melhor para eles, porque são seus filhos. Olha, Deus se preocupa com isso em relação às futuras gerações do seu povo. A falta de transmissão dos ensinos do Senhor aos filhos, no tempo dos juízes, trouxe àquele povo inúmeras consequências. Então, uma recomendação: aproprie-se do amor incomparável de Deus, na condição de filho de Deus, pois Ele deseja o melhor para a sua vida. Enfim, Jesus te ama. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alcançar a paz.
Em consequência dessas causas de inconstância, os moradores da terra, que deveriam ter sido expulsos de Canaã pelos israelitas, passaram a influenciar os filhos de Israel, que começaram a adorar os deuses dos cananeus. Isso provocou a indignação do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E eles passaram a invadir as terras ocupadas por Israel e a escravizar os israelitas e também a roubá-los. Quando encontramos o Senhor Jesus e decidimos segui-lo, precisamos abandonar todo tipo de pecado e todo embaraço. Mas não somente isto. Temos também de renunciar ao apego às coisas deste mundo e ao que nele há. Devemos deixar assim, vamos dizer, o amor pelas coisas deste mundo, tais como a ambição por bens materiais, prestígio social e tantas outras coisas que nos fazem desviar do caminho do Senhor. O apóstolo João tem uma recomendação notável sobre isso, quando ele escreveu a sua primeira carta no capítulo 2, versos 15 a 17. Vamos ler. João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Maravilha! No livro de Juízes, capítulo 2, versos 11 a 19, podemos ter uma ideia da inconstância dos israelitas. Desobediência seguida de repreensão de Deus, o que permitiu que seus inimigos ao redor os invadissem e explorassem. Então, após anos de escravidão e exploração, os israelitas se arrependiam e clamavam ao Senhor por livramento. Deus os ouvia e levantava um juiz para livrá-los dos inimigos. Vemos aí o ciclo da inconstância espiritual, que consiste na opção dos israelitas pelo pecado, na repreensão de Deus, levando-os ao arrependimento, ao clamor ao Senhor e à libertação, seguindo novamente de pecado, juízo, arrependimento, clamor e libertação. Tudo isso contando sempre com a manifestação da misericórdia e da graça do Senhor. Ainda hoje, o Senhor está pronto para perdoar e restaurar aqueles que desfalecem no caminho da fé, mas clamam a Ele por socorro e Deus os ouve. Uma forte razão para esses períodos de declínio espiritual foi que os israelitas haviam se esquecido da arca da aliança do Senhor. O que significa esse esquecimento? Eles sabiam que a arca estava em Siló, ou seja, estava disponível para que buscassem o Senhor. Sabiam que a arca representava a presença do Deus dos deuses, do Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. No entanto, não se beneficiavam da presença da arca da aliança. Em outras palavras, não buscavam o conselho, a direção e a vontade do Senhor na tomada de suas decisões. A presença de Deus, manifestada pela arca da aliança, não era real na vida deles. Era apenas teórica, não era prática. Eles viviam sem buscar o conselho e a direção do Senhor. Isso acontece também com aquele que crê que o Senhor está em sua vida, mas vive sempre envolvido com o pecado ou com as coisas deste mundo. E logo depois não quer mais até mesmo buscar ao Senhor e nem ouvir o conselho do Senhor. Várias atrações e distrações atraem os incautos espirituais, bem como promessa de sucesso material e outras coisas. Todavia, quando se afastam definitivamente do Senhor, eles passam a ficar oprimidos, sem paz, com seus lares desfeitos e muitas vezes seus filhos também oprimidos. Por não terem buscado o Senhor, os israelitas tornaram-se escravos dos seus próprios desejos e da sua própria vontade. Passaram a ser dirigidos por seus caprichos
e por seus pensamentos. Como está escrito no livro de Juízes, a expressão naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse registro está no livro de Juízes, capítulo 21, do versículo 25. É isso que acontece com os que hoje também não querem buscar o conselho do Senhor. Eles começam a tomar decisões conforme lhes parece mais conveniente, mais reto aos seus olhos. E assim se desviam do caminho santo e vão se corrompendo espiritualmente e mais, também se corrompem moralmente. Se a sua opção for viver conforme a vontade de Deus, sob as bênçãos do Senhor, e se for a sua opção de ouvir a voz do Senhor, isso já demonstra o seu desejo de desfrutar ali das bênçãos de um Deus vivo, de viver uma vida de constância diante de Deus. E os resultados serão, por certo, muitas vitórias. O Senhor Jesus lhe assegura uma coisa: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo também confirma isso dizendo: eu, Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em todo o relatório do livro de Juízes, apenas uma ocasião houve em que os filhos de Israel se lembraram da Arca da Aliança. Em Juízes capítulo 20, versículo 27, nós lemos a expressão: e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. Interessante como hoje, somente na aflição, em meio a uma grande luta, é que alguns se lembram de buscar o conselho e a direção do Senhor. Hoje também é assim. Todavia, o Senhor está sempre pronto a ouvir o clamor das pessoas e dar a elas o conselho do Senhor e o livramento do Senhor. Notamos neste livro como o Senhor não abandonou ali o seu povo, apesar dessa situação espiritual de lamentável inconstância no meio do seu povo. O Senhor os disciplinou por meio dos inimigos de Israel. O Senhor também os admoestou, os corrigiu, mas também atendeu ao clamor deles em muitas ocasiões. E atendendo ao clamor deles, Deus enviou juízes que os libertaram do jugo dos cananeus, até que estabeleceu ali um juiz e um rei dispostos a fazer toda a vontade de Deus. Esse juiz foi o profeta Samuel, o último dos 12 juízes, e em seguida o rei Davi. Vemos aí a grande misericórdia do Senhor, sua infinita graça, sua disposição de perdoar e de abençoar. Ficamos muitas vezes maravilhados com a forma como o Senhor perdoa e restaura espiritualmente alguém que decide abandonar os seus caminhos e perseverar na desobediência a Deus. Assim, exatamente assim, é que é o amor de Deus. Aquele amor incompreensível. O amor de Deus, ele é incompreensível. Esse amor ligado à sua misericórdia. Esse amor é a causa de não sermos consumidos. Isso nos ensina a palavra de Deus. Mas, finalmente, o Senhor estabelece um juiz profeta que reina até entregar o reino a um rei segundo o coração do Senhor. O mesmo ocorre hoje. O juiz e profeta enviado por Deus chama-se o Espírito Santo de Deus. E ele está presente e continuará com aqueles que ele fará entrar no reino do nosso Davi. E o nosso Davi é o Senhor Jesus Cristo. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar
Agora chegamos ao final de uma abordagem sobre a Arca da Aliança e a comunhão com Deus. E a lição que extraímos disso, uma preciosa lição para a caminhada com Deus. Contamos com a sua participação na próxima lição da nossa caminhada com Deus, na qual nós falaremos sobre a Arca da Aliança nos dias do rei Davi. E que Deus abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus Cristo. Num tempo em que os homens se curvavam diante de deuses silenciosos, um homem ouvia uma voz que ninguém mais ouvia. Chamado para deixar tudo, sua terra, sua família, sua história, e seguir rumo ao desconhecido. Abraão. A cada passo, um altar. A cada altar, uma promessa e uma fé que atravessaria séculos. 5 reis, 4 impérios, um só povo, mas com eles, o Deus Altíssimo. A guerra não foi vencida por espadas, mas por fé. E quando Deus pediu o que ele mais amava, ele não hesitou. Isaque. No Monte Moriá, o céu se calou, mas a providência já esperava entre os arbustos. E então, o plano eterno continuou. Ele ouviu o chamado e respondeu: Eis-me aqui. As jornadas de Abraão, mais do que uma história, um chamado de fé.